Glória a Deus. Quantos gostariam de ser arrebatados juntos comigo? Breve Jesus voltará para nos buscar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês essa noite a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar a palavra que está no livro do jejum. Nosso alvo nesses dias é treinar todos os irmãos para evangelizarem. Treinar, e nosso desejo é produzir a cada dia que nós estamos nos reunindo aqui no jejum, produzir no seu coração uma santa motivação para ganhar vidas. Uma santa motivação para aproveitar a sua oportunidade e alcançar essa geração. Nós não temos outra vida para vivermos para o Senhor. Lá no céu, você não vai precisar evangelizar ninguém, porque lá ninguém está correndo o risco de ir para o inferno. Hoje é o nosso tempo oportuno. Amém? Fala para o seu irmão, hoje é o seu dia. Fala para ele, você só tem essa vida para viver. Aleluia. Nós só temos essa vida para viver. Nós queremos ganhar muitas almas. E nesses dias, nós queremos motivar toda a nossa igreja e despertar toda a nossa igreja para isso que é tão necessário, para o evangelismo. E depois do jejum, na verdade já durante o jejum nós vamos evangelizar, mas depois do jejum nós vamos fazer até alguns projetos evangelísticos e vamos alcançar essa cidade para o Senhor Jesus, amém? Quantos estão realmente conosco nessa? Diga amém. Amém. Aleluia, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Peça para o Senhor te dar clareza. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ser canal do Senhor nessa geração e oramos para que o Senhor ministre ao nosso coração e nos dê clareza da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, flui no nosso meio. Espírito Santo, flui no nosso meio. Dá-nos sabedoria, ousadia, entendimento claro. Ministra a cada coração. Pai, que os irmãos possam Te ver essa noite. Que todos nós possamos ter um encontro com o Senhor quando encontramos com a Tua palavra revelada. Que o nosso coração seja incendiado e que não nos calemos, mas que liberemos a palavra da evangelização para onde formos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em um tempo de guerra. Um tempo de guerra espiritual. A Bíblia diz que Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos homens. Mas o diabo enganou o homem lá no Éden, aproveitou da inocência do homem, enganou o homem e tomou a terra para si e tomou a autoridade sobre a vida de muitas pessoas. Mas o Senhor, por amar o homem, se fez homem. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória, se fez homem e morreu por todos os homens. Homens e mulheres, os irmãos estão me entendendo. O Senhor Jesus morreu por nós, mas morreu também por muitas pessoas que ainda estão debaixo de condenação, que ainda estão presos em cadeias. Há uma guerra espiritual e nós somos o exército do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos nasceram de novo? Quantos são crentes? Aleluia! Você faz parte desse exército. O Senhor Jesus já estava em guerra contra o diabo. E quando você nasceu de novo, você já entrou numa guerra. Ah, não quero guerra, não. Você está com Jesus, Jesus está em guerra contra o inferno, você faz parte do exército do Senhor Jesus. Nós estamos em guerra, e nas mãos do Senhor, nós somos uma arma poderosa. O Senhor vai te usar nesses dias, amém? E você vai ser canal dele para resgatar muitas vidas, para resgatar muitas pessoas que estão presas pelo diabo. Agora, esse é o nosso alvo. Nós falamos que queremos ser uma igreja de vencedores. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um
ministro ou sacerdote, onde cada membro é um sacerdote, cada membro é um ministro. Mas o primeiro passo do ministro, que funciona como ministro, é ganhar vidas. Fala para o seu irmão, pergunta para ele: você é um ministro? Você está ganhando vidas? Pergunta para ele. Ai, pastor, essas perguntas dói na gente porque não sai, né? Não dói. Você é ministro, você funciona como ministro. O ministro que funciona como ministro, ele ganha. Depois vem o consolidar, vem o edificar, o treinar, não é? Mas o evangelismo, ela vem antes da consolidação. Os 5 momentos do trabalho do ministro são, diga comigo: ganhar, consolidar, edificar, treinar e prender comigo. Não. E enviar. Nós não queremos prender ninguém. Nós vamos enviar líderes para liderar outras células que já estão explodindo. Vamos enviar para liderar nas redes dos Radicais Kids. Vamos enviar para liderar na rede de jovens. Muito bem, não é esse o nosso assunto. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. O primeiro passo então é ganhar. Quando nós falamos em ganhar, nós estamos falando de evangelismo. Estamos falando de ganhar essa geração que está aí perdida, só que eles não sabem que estão perdidos. Eles não sabem que estão caminhando para o inferno. A Bíblia diz na carta aos Coríntios que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Nós vamos levar a luz do evangelho da glória de Cristo. Quando eles tiverem luz, eles tiverem revelação, eles vão aceitar e andar no caminho do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a ordem que Jesus deu para os discípulos, mas essa ordem não são só para eles. Essa ordem é para cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Quantos são discípulos do Senhor Jesus? Aleluia! Se você é um discípulo do Senhor Jesus, essa ordem é para você. Vá e faça discípulos. Então, fazer discípulos é um processo completo. O nosso trabalho, então, é evangelizar, é cuidar dos discípulos, é ganhar, consolidar e até enviar eles. Mas o ganhar é a primeira parte e é no que nós estamos focados nesses dias. É a primeira parte. Então, como essa primeira parte ela é tão importante, nós como igreja precisamos nos perguntar: por que que alguns crentes não ganham vidas? Por que que alguns crentes não ganham vidas? Por que que alguns crentes não evangelizam? Por que que alguns crentes têm dificuldades em testemunhar? Sim, porque para ganhar você não precisa saber pregar toda a Bíblia. Basta o seu testemunho. Eu era assim e Jesus fez isso na minha vida. A minha vida é bem melhor com Jesus, porque Ele fez isso e isso e isso na minha vida. Basta um testemunho. Mas por que que alguns crentes têm tanta dificuldade para testemunhar? E aí, para nós corrigirmos esse problema, nós temos que detectar a causa, temos que detectar onde que está a falha, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, as razões por que alguns crentes não evangelizam. Fala para o seu irmão: razões porque alguns crentes não evangelizam. Nós vamos falar de 8 razões, e se você perceber alguma na sua vida, você deve trabalhar. Uma vez que você identificou o erro, você vai trabalhar para eliminá-lo, e você vai ser um evangelizador, você vai ser um ganhador de almas, você vai ser um canal de Deus para alcançar muitas pessoas. Amém? Aleluia! Primeiro fator então, primeira razão: algumas pessoas não evangelizam porque não foram treinados. Fala para o seu irmão: não foram treinados. Essa é a primeira e a principal razão porque alguns crentes não evangelizam. Eles não sabem o que dizer no momento do evangelismo, como proceder, e às vezes eles tiveram algumas tentativas mal sucedidas e isso causa um bloqueio nele. Eu tentei evangelizar naquela vez e não deu certo, isso é ruim, será que eu consigo de novo? Cria um bloqueio, e às vezes esse treinamento até acontece, só que ele fica só na teoria, né? E há certas coisas que não dá para
para aprender só assistindo aulas. Não dá para aprender a evangelizar apenas assistindo aulas de evangelismo. Nós temos essa matéria no curso de treinamento de líderes. Ela é muito importante. Você vai aprender muito sobre a teoria, não é? De como evangelizar. Mas só a teoria não funciona. É importante ter a prática também. Você não iria voar com um piloto se você soubesse que ele tem muitas horas de aulas, mas não tem nenhuma hora de voo como piloto do avião. É perigoso um negócio desse, não é? Imagina o Marcos Xavier. Você quer viajar para Goiânia de carro e o Marcos Xavier está indo. E aí você pergunta, ele sabe dirigir? Não, nunca dirigiu, mas ele fez todo o curso teórico sobre aprender a dirigir, mas dirigir mesmo ele nunca dirigiu. Você pega a rodovia com o Marcos Xavier no volante? Não dá. O Marcos é um motorista experiente, você pode viajar com ele. Então, essa é a primeira razão porque muitas pessoas não evangelizam. Eles não foram treinados e eles ficam cheios de insegurança, ficam cheios de receio. E nessa questão, nós precisamos de aprender a evangelizar. O discipulado é chave. O discipulado, o líder com os seus discípulos ali na célula, é chave, porque o líder é que é esse treinador. O discipulador, o líder que estão ali juntos, é que são esses treinadores. Deixa eu te perguntar, você que é líder de célula, você está treinando a sua equipe a evangelizar? Você está treinando a sua célula? Quando nós vemos alguém mais experiente fazendo, aí nós ficamos cheios de coragem para fazer também. Agora, quando eu nunca fiz, normal. Nós temos essa matéria no CTL, mas nós precisamos de um treinamento prático, precisamos de ir junto com o líder, fazer um evangelismo. Precisamos treinar os nossos irmãos. Quando nós evangelizamos, nós precisamos saber como abordar as pessoas, como que vamos comunicar. Nós precisamos conhecer um pouco do Evangelho. Então, veja, eu preciso também conhecer um pouco do Evangelho. A teoria, então, também tem sua importância. Quando nós falamos que a prática é muito importante, não estamos desfazendo da teoria. É importante, se você não fez, você fazer o curso de treinamento de líderes e aprender muito da teoria que nós temos para ensinar. Então, mas para evangelizar nós precisamos de saber o básico. O que os outros precisam saber para ser salvo? O que aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus precisa saber para ser salvo? Como é que eu faço uma oração de entrega? A teoria também é importante. Na teoria eu vou aprender essas questões, mas a prática dentro do discipulado é importantíssima também. E nesses dias de jejum nós vamos acabar com toda falta de treinamento. Quantos dizem amém? Vamos acabar com toda falta de treinamento. Todos nós vamos aprender a evangelizar. Todos nós que estamos envolvidos, todos nós seremos despertados para a necessidade de alcançar o nosso vizinho, o nosso colega na escola, o nosso colega no trabalho e todos aqueles que o Senhor colocar para cruzar o nosso caminho. Falta de treinamento é a primeira razão porque algumas pessoas crentes não evangelizam. Esses dias você vai ser treinado em nome de Jesus, amém? A cada oração nós estamos compartilhando algo e o seu líder de célula também vai te treinar. Ele vai te levar para evangelizar junto com ele. Aleluia, vai ser uma bênção. Nós vamos ganhar essa cidade para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Segunda razão, porque algumas pessoas não evangelizam. Timidez e medo. Fala para o seu irmão, timidez e medo. As pessoas tímidas, elas entram em pânico só de pensar que tem que abordar alguém que elas não conhecem. O quê? Vou chegar lá na casa daquele fulano ali que eu nem conheço, bater na porta dele, vou incomodar ele que está lá assistindo o futebol dele e vou falar para ele que eu quero orar por ele? Eu não faço um negócio desse de jeito. A pessoa, às vezes, ela entra em pânico só de pensar nisso. Só de pensar, fica com medo, né? Então ela se sente constrangida. Como é que eu vou abordar essa pessoa? Então há pessoas que não gostam de parecer inconveniente, e nós temos então que um receio também da rejeição. Não, as pessoas vão me rejeitar. E aí fica aquele receio de não querer ser rejeitada, não é? Então, e o pior é que o tímido se sente ainda
debaixo de uma grande acusação, imaginando que ele está negando Jesus. Esses dias nós temos falado muito sobre condenação e acusação. Essa é a estratégia do diabo para nos afastar de Deus, ficar nos condenando. A pessoa tímida, ela às vezes fica muito acusada. Eita, eu estou negando Jesus, mas eu não consigo evangelizar. Mas eu não posso negar o Senhor. Quando ela vê aquele verso lá sobre negar o Senhor, ela fica mal. Puxa, posso negar o Senhor, mas eu também não estou conseguindo evangelizar, estou conseguindo falar para as pessoas. Mas a timidez, ela não significa necessariamente que você está com vergonha do Senhor. Às vezes você é tímido. O primeiro passo para você resolver esse problema é se expor a uma situação, né? Então eu tenho muito medo de evangelizar. Pastor, como é que eu faço? Vou junto com o meu líder de célula, vou junto com o irmão da célula, vou junto com ele, deixo ele fazer a primeira vez. Na segunda vez eu faço ainda junto com ele. E eu vou aprendendo, vou me expondo à situação e vou aprendendo como fazer. Então, acompanhe alguém que tem mais experiência com você, veja como que ele se comporta, como que ele está fazendo o evangelismo, e aí você vai aprender a evangelizar também. E à medida que você vai se exercitando nisso, você vai perdendo o medo, você vai perdendo a timidez. Você veja que eu estou aqui falando com vocês hoje, mas o Marcos Xavier já foi meu professor no curso de segurança do trabalho, né, na primeira turma do Senac. Ele sabe que eu não falava para uma turma de 20 alunos, era luta, né? No final, até que eu consegui falar, no final de 2 anos. Sabe onde que eu fui me desprendendo da minha timidez? Na reunião de célula. O primeiro louvor que eu fui fazer, acho que era a Gláucia Michele, eu não sei se com Plínio. A Gláucia Michele foi, eita, você já fez aquilo? Quem já fez o louvor da célula? Senhor, quando a gente vai fazer a primeira vez, não fica muito bom, a gente só consegue tocar as 2 primeiras músicas, depois o líder assume. Deixa que eu vou terminar. A gente era tímido, né? O Marcos Xavier estava compartilhando ontem o testemunho dele aqui, estava falando, era um milagre ele estar aqui falando para essas 100 pessoas que estavam na vigília, falando aqui no culto. Então veja bem, você vai se expondo à situação, daqui a pouco você está fazendo, você vai criando coragem, Então, o segundo passo é procurar o seu próprio estilo para evangelizar. Nem sempre nós conseguimos vestir a roupa que foi desenhada para o outro. Nem sempre você vai conseguir mesmo evangelizar lá na praça com outros irmãos. Às vezes você não consegue, tudo bem, evangelize de outra forma. Mas o que nós precisamos é todos nós evangelizar. Agora, a principal causa da timidez é o medo de rejeição. É o medo de ser rejeitado pelas pessoas. Mas ele vai me dizer não, vai dizer que não quer me ouvir. Não vou fazer isso não. Às vezes, Deus te dá uma palavra de conhecimento e te deixa claro para quem que é que você tem que falar. E você vai para falar, puxa, ele vai falar que esse negócio não é de Deus. Não, ele vai fazer uma cara estranha. Esse negócio não vai dar certo, ele vai me rejeitar. O medo da rejeição. E aí sobre isso não tem o que fazer. Você precisa encarar a rejeição. Precisa encarar. Amém? Se há alguém aqui que tem medo de ser rejeitado, por isso não evangeliza, presta atenção, você precisa encarar esse medo da rejeição e falar para os seus colegas no trabalho, falar para a sua família. Minha família já me rejeita, só de saber que eu sou crente, se eu ficar pregando em casa, aí é que eles vão me rejeitar ainda mais. Não, encara a rejeição. Encara a rejeição, é um fato da vida. Nem todos gostam de você. Fala para o seu irmão, nem todos gostam de você. No culto passado, no domingo passado, o pastor Marcelo trouxe uma estatística de a cada 10 pessoas que nós conhecemos, apenas 2 realmente nos... provavelmente essa pesquisa não foi dentro da igreja. Na igreja eu acho que de 10 pelo menos 5 me amam. Mas veja bem, nem todo mundo gosta de você. Não, algumas pessoas vão te rejeitar mesmo. E aí? Aproveita e fala para elas. Fala para elas, não tenha medo da rejeição. Quando a rejeição acontecer, não valoriza muito a rejeição, não. Me rejeitou, nunca mais eu falo do amor de Deus para ninguém. Não. Te rejeitou,
Tu não quer, tem quem queira. Vou pregar para o outro aqui. Faz igual Jesus falou, né? Sacode a poeira dos pés e passa para outra. Uma casa não me recebeu? Opa, não vou levar nada dessa casa. Vou para outra casa. Não valoriza muito a rejeição, não. Algumas pessoas vão te rejeitar mesmo. Vão. Às vezes, eu acho que eu era assim. Eu casei com a minha esposa, só tive uma namorada quando eu estava no mundo. Eu não era muito namorador porque eu também era muito tímido, então eu não sabia muito, né, me aproximar. Eu tinha muito medo da rejeição, muito medo nossa, depois quando a menina me rejeita. Tem uns homens que não tem esse problema, né? Eles chegam num, chega no outro, na mesma festa, e me rejeitou, eu vou para o outro. Mas tem outros que têm essa dificuldade, sim. Presta atenção. Alguns vão te rejeitar mesmo, mas outros não vão te rejeitar, e vai valer a pena para eles. Alguns desses que vão te rejeitar, vai valer a pena para eles, porque você vai liberar a palavra para a vida deles, mesmo que no primeiro momento eles te rejeitem, mas daqui a pouco você vê eles testemunhando aqui no encontro, aqui em cima, que foram no encontro. Olha, eu fui no encontro, foi essa pessoa aqui que pregou para mim, eu rejeitei ela, eu não queria, eu falei, mas ela insistiu e agora minha vida nunca mais será a mesma. Durante 30 anos eu tomava 51 no café da manhã, agora eu tomo leite. Todd. Aleluia, teve um irmão que deu um testemunho parecido com isso, né? Timidez, vamos vencer a timidez, aleluia. Terceiro fator, terceira razão porque algumas pessoas não evangelizam. Falsos conceitos. Qual a primeira ideia que vem na mente de um crente quando nós falamos sobre evangelismo? Aí já pensa em alguém pré numa praça, com a caixa de som ligada, um microfone gritando: arrependei-vos, raça de víboras, seus miseráveis, é chegado o reino de Deus, aceita Jesus logo. Ele tem essa impressão de que evangelismo é ficar gritando, então. E há pessoas que fazem assim mesmo. Tem outros que ficam angustiados só com a ideia de que deve bater na porta de alguém que é desconhecido. Meu Deus do céu, vou bater na porta dessa pessoa, eu não conheço ela, tem 10 anos que são vizinhos, mas nossa, essa pessoa vai me rejeitar. Não, a maioria associa o evangelismo com algo desagradável, com algo embaraçoso, inconveniente, mas nós podemos fazer cada uma dessas coisas e não temos necessariamente que fazer esse tipo de evangelismo. Se eu não consigo fazer o evangelismo na praça, eu vou fazer o saindo da toca junto com a minha célula. Se eu não consigo fazer sozinho, vou fazer junto com a minha célula. Não precisa ficar pensando só: nossa, é difícil demais, eu não vou conseguir. Aí você fica com um monte de conceitos sobre evangelismo e fica só pensando naquilo que você não consegue fazer, mas tem muitos que você consegue fazer. Tem muitos que você consegue. Então, nós precisamos ajudar os irmãos. Nós, principalmente falando com a liderança, nós precisamos ajudar toda a nossa igreja a vencer, a passar por esses conceitos exagerados e a serem evangelistas, a se posicionarem para evangelizar. Então, não se trata de sentir obrigado. Eu sou obrigado, eu estou sendo obrigado para evangelizar. Não, você não tem que fazer algo que violente você. Todas as estratégias de evangelismo podem ser usadas, mas use aquelas que se harmonizam com as suas características pessoais. Use aquelas, que não te deixa cheio de condenação para fazer. Faça sem culpa. Nós estamos aqui cada domingo falando contra a culpa, contra a condenação. Faça sem culpa. Vai em paz. Eu vou, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não, vai em paz. O Senhor vai te abençoar, vai dar tudo certo. Quarto passo, quarta razão. Porque algumas pessoas não evangelizam. Porque não possuem o dom de evangelista. Quantos possuem o dom de evangelista? Diga amém. Algumas pessoas não evangelizam porque acreditam que não possuem esse dom.
O principal equívoco é somente aqueles que possuem o dom de evangelista podem evangelizar com sucesso. Essa não é uma verdade. A visão departamental da igreja tem contribuído para que a maioria dos crentes se sintam eximidos de pregar por causa desse pensamento. Mas não deve haver na igreja essa ideia de que alguns ganham e outros é que consolidam. Não, todos nós somos chamados para ganhar vidas. Todos nós, tenha eu 80 ou tenha eu 3 anos de idade, tem meninos novinhos que já ganham sua família para Deus, na força, exige que a mãe venha para o culto porque ele quer estar na salinha, mas ganha. Aí a mãe vem, recebe a palavra, converte, Todos nós somos chamados para gerar, todos nós. A visão departamental da igreja, na visão departamental, o departamento que ganha, tem o departamento que ganha, tem o de evangelismo, aí tem o que consolida, o departamento que treina, mas aí tem um que diz assim, não, eu não posso ensinar porque eu sou do departamento que ganha. Aí o outro diz, não, eu vou só ensinar porque eu sou do departamento de treinamento. O outro diz, não, eu vou só fazer consolidação. Eu sou evangelista, então eu só ganho. Não, não é assim. Todos nós somos chamados para evangelizar. No modelo bíblico, cada crente deve ser treinado para fazer o processo inteiro, para ganhar, para consolidar, para edificar, para treinar e para enviar. Todos somos chamados para fazer todo esse processo. Então todos nós recebemos de Deus a incumbência da edificação dos santos, porque todos nós somos ministros do Senhor. Então, não é só um ou outro que deve gerar, que deve ganhar, que deve alcançar vidas. Todos nós temos esse chamado da parte de Deus. Amém, irmãos? Efésios capítulo 4, verso 11, assim. Efésios 4, 11, se você trouxe a sua Bíblia. Nós estamos com um probleminha aqui. Mas tudo bem. Aleluia. Efésios 4:11, vou ler. Lá em Efésios 4:11, Paulo diz que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, Deus concedeu, outros para pastores e mestres. Mas aqui, Paulo não está tratando de cargos na igreja, na hierarquia eclesiástica, de um vai ser maior que o outro. Não, aqui ele está falando de uma ordenação divina. Um recebeu um dom ministerial, o outro, mas qual que é a função do evangelista? Ele vai evangelizar sozinho? Não, a função do evangelista é aperfeiçoar os santos para o evangelismo. Todos nós somos chamados para evangelizar. Dentro da igreja, então, há o apóstolo, há o profeta, há os mestres, os pastores, contudo, todos eles foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoar é uma palavra para treinar. Todos eles receberam esses dons ministeriais para treinar os santos. Por exemplo, o pastor Jairus esteve aqui conosco há poucos dias atrás. Ele é um evangelista. Significa que só ele vai evangelizar? Não, significa que ele vai treinar outros a evangelizar. Foi o que ele veio fazer aqui, principalmente, talvez no domingo pela manhã. Veio para ministrar, para dar direção, para treinar, para aperfeiçoar os irmãos a evangelizar. Então, tem gente que tem essa ideia, só o evangelista vai evangelizar. Não, todos nós somos chamados para evangelizar. Aquele que recebeu o dom de evangelista, ele vai treinar os outros santos para que esses também evangelizem. É assim que é na igreja. Já pensou se fosse na igreja só o irmão que sabe cantar, que viesse cantar no louvor, e os outros crentes ficassem só assistindo porque não sabem cantar, ou porque não têm a voz afinada? É assim que acontece? Não, todos nós cantamos, é ou não é verdade? Aleluia, alguns mais afinados, outros menos, outros menos, aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Você sabe que no céu há muito louvor, certamente há anjos bem afinados, cantando e louvando ao Senhor. Mas existe um cântico que só nós podemos cantar, o cântico dos redimidos. Os anjos não foram redimidos, nós fomos. Jesus não morreu
pelos anjos, ele morreu pelo homem. Existe um cântico que agrada o coração de Deus e que só nós podemos cantar. Uma voz bem afinada é muito bom, aleluia. Nós devemos treinar e devemos ser aperfeiçoados, mas o fato é que o Senhor está de olho no nosso coração. Talvez há pessoas que não têm aquela voz mais bem afinada, mas flui no Espírito em adoração. Agrada o Pai está por aí procurando verdadeiros adoradores, não é? Então, só o que sabe cantar que canta? Não, todos nós cantamos. Só o evangelista que evangeliza? Não, todos fomos chamados para evangelizar. Todos fomos chamados para ganhar. O evangelista vai treinar, o profeta vai aperfeiçoar, vai treinar, o mestre vai aperfeiçoar, vai treinar, mas todos nós fomos chamados para ganhar. Então nós podemos dizer que Deus concedeu cada um para treinar os santos para quê? Para fazer esse mesmo serviço. O evangelista treina os santos para evangelizar, o profeta treina os santos para profetizar. Então não é o evangelista que vai ganhar a cidade inteira sozinho, somos nós que vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Diga amém, aleluia. Nós vamos alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. O evangelista também vai evangelizar, e pode ser que faça melhor que nós, não é? Pode ser, talvez não, porque nem sempre o que sabe fazer é o que faz melhor, não é? Eu estava vendo o testemunho, por exemplo, daquele treinador de vôlei, o Bernardinho, no tempo que ele foi jogador, ele teve uma turma muito boa jogando com ele. Ele não era o grande craque do time, né? Na posição dele ele era muito bom, mas tinha outros lá que tinham aqueles saques violentos e foram campeões. Mas depois que se aposentaram, o Bernardinho foi ser o treinador. E como treinador ele já ganhou muito mais títulos que todos aqueles jogadores que jogou no tempo dele. Amém? Os irmãos entendem um pouquinho daquele vôlei lá, né? Pastor, está falando de algo desconhecido. Volta a falar de Bíblia, é melhor. Só um exemplo. Nem sempre o evangelista vai ser o melhor, o que tem o dom ministerial de evangelista vai ser o melhor para ganhar essa geração. Nem sempre. Ele tem a unção para treinar os evangelistas, mas às vezes um de vocês vão ser melhor que ele. Talvez aqui no nosso meio tem alguns evangelistas, mas há outros que são treinados por esses evangelistas que podem ganhar mais pessoas ainda. Mas todos nós estamos aqui com o trabalho de evangelizar. Então o evangelista também vai evangelizar, mas o principal trabalho dele é treinar os santos para o evangelismo. Então você não pode se eximir dessa responsabilidade de evangelizar. Não pode falar, eu não tenho esse dom, então eu não preciso fazer. Não, todos nós fomos chamados para evangelizar, para ganhar a nossa geração para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quinta razão, porque algumas pessoas não evangelizam. Elas se julgam desqualificados. Julgam-se desqualificados. Existe uma mentira maligna de que nós precisamos ser mais santos do que o anjo Gabriel para poder evangelizar uma pessoa. Se eu não sou santo, 3 vezes santo, como é que eu vou falar do amor de Jesus para a pessoa, né? Então existe aquela ideia de que o testemunho é mais importante que as palavras. Não, se eu não estou dando um bom testemunho, eu também não posso, né? Mas isso é errado. Na verdade tem levado muitas pessoas a serem crentes calados, que não falam do amor de Jesus por onde anda. Por melhor que seja o nosso testemunho, as pessoas só serão salvas se elas ouvirem o Evangelho. Só se elas ouvirem o Evangelho. Então você precisa falar para elas aceitar o Senhor Jesus. Ninguém pode ser salvo em silêncio. Para ser salvo, Romanos 10, 9 e 10 diz que para ser salvo é preciso confessar com a boca e crer com o coração, não é? Crer no Senhor Jesus, seu coração, com a boca confessar e serás salvo. Mas para que eles confessem, para que eles creiam e confessem, primeiro eles precisam ouvir. E se você se acha desqualificado e não fala, como é que eles vão ouvir? Se não ouvem, como é que vão crer? Se não creem, como é que vão confessar?
É necessário falar para que eles... mas como é que eles vão ouvir se eu não falo, já que a minha vida não é assim tão santa? Eu não estou te induzindo a ter uma vida não santa, a ter comportamentos não santos. Não é isso. O que eu estou falando é que mesmo que você em um momento ou outro acabe falhando, isso não deve te impedir de falar. Isso não deve te impedir de ministrar, de compartilhar a palavra. Esse pensamento de eu ainda não estou qualificado para pregar, eu ainda não estou qualificado para falar de Jesus, não é verdadeiro, é mentira. Você pode falar do Senhor Jesus, pode. O pastor contou uma história de uma mulher, ela se converteu, mas antes, quando ela estava no mundo, ela tinha problemas com drogas, ela tinha amigos e bebidas, e muitas bebidas. Ela converteu, veio para a igreja, converteu numa célula, foi no encontro, veio para a igreja, mas depois ela desviou, voltou para o mundo, e voltou lá para aquelas amizades. Então, ela estava lá na roda de amigos, e os amigos cantando alguma canção, e tomando, algo lá, e bebia, e cantava, e daqui a pouco, ela, na roda lá da turma, que estava junto com ela, ela começava a falar de Jesus. Gente de Deus, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Nossa, essa vida nossa está ruim demais. Olha, nós precisamos do Senhor Jesus. Olha, eu estou aqui, eu quero falar para vocês, eu estou errada, nós precisamos de aceitar Jesus e tal. E ela bêbada e falando, e a turma lá zombando dela, tá bêbada, Quando ela fica bêbada, ela começa a falar de Jesus. Você não acredita que muitas pessoas, por ouvirem essa mulher falando, foi para a igreja? E depois ela também voltou para a igreja, e glória a Deus, vai andar com o Senhor Jesus. Mas veja, ela estava bêbada e mesmo assim falou de Jesus. E às vezes você fica pensando, eu não sou qualificado para falar. Para com isso, você é qualificado, Jesus mora dentro de você, pronto. Você pode falar. Se não falar, as pessoas não vão ouvir. E se elas não ouvem, como é que elas vão crer? Elas precisam ouvir. Muitas pessoas foram resgatadas. E veja que o Evangelho é tão poderoso que mesmo pela boca dessa mulher, elas creram no Senhor Jesus. Agora é claro que é preciso ter uma boa conduta, mas a pregação, ela é insubstituível. Só ouvirão se houver aqueles que preguem. Então é importante que não haja uma grande contradição entre a sua conduta e aquilo que você está pregando, e a mensagem que você prega. Mas também não espere ser glorificado para você poder testemunhar. Não, só quando o Senhor Jesus me der um novo corpo, um corpo que não deseja mais o pecado, é que eu vou evangelizar. Não, se tiver esse corpo que não deseja mais o pecado, você já subiu, Eles subiram no ar, foram morar. Lembra dessa? Então, as pessoas precisam ouvir o Evangelho das boas novas do Senhor Jesus. Já inicia um plano aí de falar para quem está perto de você, de falar para quem mora na mesma casa que você, para quem mora na mesma região que você, os seus vizinhos, para quem está com você lá no seu trabalho. Vamos falar. 6º ponto. Por que algumas pessoas não evangelizam? Porque não tem mais amizade com incrédulos. Não tem mais amizade com incrédulos, então não tem quem evangelizar. A igreja, ela tem confundido separação com isolamento. Fala para o seu irmão, separação é uma coisa, isolamento é outra. Separação é a estratégia de Deus para a nossa santificação. O Senhor está nos separando. Mas o isolamento é a estratégia do diabo para nos impedir de influenciar pessoas. Nós não podemos ficar isolados. Por exemplo, o barco. O barco, onde que é o lugar do barco? É no mar. Mas a água pode ficar dentro do barco? Não, vai afundar, não é? Mas o barco tem que estar no mar. Se o barco fica só ancorado na praia, ele não está cumprindo o seu propósito. Veja que se você se isolar do mundo, você acaba sem ter oportunidade para cumprir o seu propósito, que é de ganhar essa geração. Nós não vamos nos misturar. A Bíblia diz que nós não devemos estar na mesa dos escarnecedores, não é? Não devemos participar do que eles participam. Não devemos, mas isso não te impede de ter amizade com alguém que ainda não converteu. Então nós precisamos travar uma comunicação com as pessoas de fora. Você não pode ser aquele cara que lá no seu trabalho você fica sozinho.
lá no seu trabalho é sempre você sozinho, você não se mistura com outros. Não, você não vai ter as mesmas práticas deles. Eles estão lá conversando de piada obscena e fazendo coisa que não presta. Tá certo, esse é o momento de ficar distante, mas daqui a pouco você pode ter amizade com eles sim, e liberar uma palavra. Ah não, lá na minha escola eu fico sempre sozinho, eu só tenho um amigo lá porque ele também é crente, aí ele é meu amigo, outras pessoas eu não me envolvo. Não, para com isso. Pode se envolver, não se misture para fazer coisas erradas. Não faça coisas erradas juntos com os que fazem coisas erradas. Mas em algum momento você pode sim travar uma comunicação e desenvolver uma amizade para falar do amor de Jesus para ele. Isolamento é a estratégia do diabo para você não ter oportunidade de ministrar, de falar às pessoas. Nós precisamos de amizade. Então, existem muitas atividades que nós podemos fazer, que você pode desenvolver amigos, pode desenvolver uma amizade com pessoas incrédulas. Por exemplo, jogar futebol. Às vezes você joga futebol, você pode jogar futebol às vezes com pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Cuidado, porque no futebol as pessoas se mostram, mas no futebol mesmo os crentes se mostram, né? No futebol mesmo os crentes quebram a perna um do outro, bicho, é danado, né? No futebol, cuidado. Mas outra coisa que você pode fazer é o cinema. Agora você converteu e aí você não sai nunca mais com seus irmãos, com seus primos. Não, você é crente, mas você pode ter amizade com seus primos, mesmo que eles ainda não tenham convertido. Ô primo, vamos no cinema, vai sair o filme novo. Qual que é o filme? Lagoa Azul. Vamos no cinema, ministrar junto. É, Lagoa Azul em HD. Você pode convidar o seu vizinho para comer. Convidar alguém para comer, alguém da sua família. Não é porque você é crente que você tem que se isolar dos seus parentes, só porque eles ainda não são. Pelo contrário, você pode se aproximar deles, para fazer amizades. Vamos fazer caminhada junto? Ah lá, seus parentes querem fazer uma caminhada? Vamos fazer junto. Seu vizinho, alguém que estuda com você, de algum lugar você conhece, vamos fazer caminhada junto. Está lá caminhando e falando de Jesus, porque você é cheio de Deus, naturalmente, uma hora ou outra, vocês estão conversando, você vai falar de Jesus. Amém? Amém, você é cheio de Deus, você fala de Deus, ele está lá conversando uma conversa ou outra, daqui a pouco você entra, nossa, o culto foi maravilhoso, mesmo? Ah, foi bom demais. Então, você deve desenvolver atividades. Olha, a oportunidade principal que você tem, e que muitas vezes é a que mais nós negligenciamos, são com os nossos vizinhos. Muitas vezes nós moramos um bom tempo numa região e não conhecemos, ou se conhecemos, às vezes só um cumprimento uma vez por ano, perto do Natal, com os nossos vizinhos. Não, você pode, de repente, fazer um jantar na sua casa, convidar os seus vizinhos, desenvolver um relacionamento. O que você quer com isso? Você quer ganhar ele para Jesus. Ah, pastor, estou sendo interesseiro. Temos esse interesse mesmo, ganhar a nossa geração para o Senhor Jesus. Chama alguém para ir na sua casa. A nossa casa, ela pode se tornar uma rede para nós pescarmos um monte de peixes. Amém? Pescar um monte de peixe. O nosso lar, ele é o principal lugar de evangelização. Por quê? Porque você convida alguém que ainda não aceitou Jesus para ir na sua casa, ou para vir no culto, 10 vezes a mais ele vai na sua casa. Porque ele tem um monte de pensamento a respeito de igreja. Por isso que nós estamos crescendo muito com as nossas células, porque a pessoa prefere ir numa reunião numa casa. Vai ter uma reunião ali, numa casa, tem muito menino lá, mas é uma bênção, vai ser cheio de poder e de vida. Não fala em poder não, ele vai pensar em outras coisas. Fala que vai ser abençoada. Nós precisamos ganhar a nossa geração, amém, irmãos? 7ª razão, já a penúltima. Algumas pessoas não evangelizam porque não têm encargo. Não tem encargo. Todos percebemos a diferença quando nós evangelizamos com encargo e quando evangelizamos só por uma obrigação religiosa. É uma mera obrigação, é só... O encargo, ele libera vida. Quando você está fazendo com encargo no seu coração, a vida, ela como se sai de você pelo poder do Espírito Santo e toca na outra pessoa. Quando você está fazendo só por obrigação,
Mas o nosso grande desafio como igreja é manter o encargo. Manter o encargo. Porque em relação às coisas naturais, é muito mais difícil fazer pela primeira vez, não é? É mais difícil andar de bicicleta pela primeira vez. Depois que eu já estou há um ano andando de bicicleta, eu ando até com as mãos, sem as mãos, tiro a mão do guidão, de mãos soltas, né? É muito mais difícil. Coisas naturais é mais difícil fazer pela primeira vez. Mas no que se trata das coisas espirituais, é mais difícil quando nós vamos fazer pela 10ª vez, pela 100ª vez, pela 10ª vez pregar a mesma palavra no encontro. Será que eu vou pregar cheio de encargo? Minha célula já multiplicou 5 vezes. Será que eu vou ter o mesmo encargo para trabalhar para ela multiplicar mais uma vez? O mesmo encargo, o mesmo coração que eu tinha para ela multiplicar quando era o meu primeiro ano de liderança? Nós vamos, com o passar do tempo, nós somos tentados a perder o encargo. Assim que a gente converte, nossa, eu conheço um monte de gente, eu tenho que trazer para a igreja, meu Deus, eu vivi uma experiência maravilhosa e vou trazer para a célula e a célula vai encher. E glória a Deus, é assim mesmo que tem que ser. Mas e daqui a 10 anos? Por que a gente perde esse encargo? Não podemos perder. Nós temos que continuar com a mesma disposição. É claro que nós vamos crescer, vamos ser mais experientes, vamos saber como nos posicionar, mas não podemos perder o encargo. Fala para o seu irmão, você não pode perder o encargo. Você não pode. Então, nós às vezes nos acostumamos, ficamos acostumados com a situação. Então, o que move os céus são um coração cheio de encargo. Você pode dizer isso para o seu irmão: o que move os céus é um coração cheio de encargo. Aleluia. O trabalho de qualquer irmão pode ser movido por um cargo, por desencargo ou pelo encargo. Cargo é apenas a posição que as pessoas assumem dentro da organização. Existem aqueles que fazem só pelo cargo, mas há aqueles também que fazem pelo desencargo de consciência. Eu vou fazer para ninguém não falar que eu não fiz. Eu vou fazer porque senão eu vou ficar pensando mal de mim mesmo. Então ele evangeliza só para aliviar a sua própria consciência, mas vive debaixo de condenação, vive atormentado, vive com uma falta de paz tremendo. Mas uma maneira, então eles pregam só como uma maneira de se livrar. E aí com essas atitudes, nós estamos como inúteis no trabalho do Senhor. Nós não podemos fazer só porque alguém vai falar de mim se eu não fizer. Não podemos fazer só porque eu estou acusado na minha consciência. Vamos fazer porque temos encargo pela casa do Senhor, não é? O encargo é o desejo profundo do coração, que é sentido por aqueles que compartilham com os desejos do coração de Deus. O encargo procede de um desejo do coração. O que tem encargo, ele sonha. O que tem encargo, ele fica pensando na célula dele. Aquele que tem encargo pela célula, ele fica pensando: eita, hoje é terça-feira, amanhã já é quarta, é o dia da reunião. Nossa, já estou pensando como é que vai ser. Deixa eu dar uma olhada aqui na palavra que eu vou compartilhar. Deixa eu ouvir aqui as músicas que eu vou ouvir. Ele tem encargo, ele para e fica pensando: como é que eu vou fazer com a minha célula para ela crescer? Eita, eu estou pensando em visitar os irmãos da minha célula. Ele pensa na célula, porque ele tem um coração cheio de encargo, ele tem disposição de fazer. Quando perde o encargo, fica aquela reunião religiosa, de 7 em 7 dias a gente aparece, vai quem foi, quem não foi perdeu, eu mesmo não vou ligar para ninguém. Não deve ser assim, irmão. Aquele que tem um coração cheio de encargo, ele fica fazendo planos, não é? Para se envolver na obra. Jesus disse que o zelo da tua casa deve nos consumir. Cargos são posições que geram status, mas o encargo gera o poder do Espírito Santo, é gerado pelo Espírito Santo. Quem tem encargo está disposto a fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Ele não desiste facilmente, ele tem encargo. Eu vou trabalhar de um jeito, vou trabalhar de outro, vou pedir ajuda para alguém, vamos fazer alguma coisa assim e outra coisa assim, mas nós vamos alcançar o objetivo. Ele tem encargo, ele faz com coração. Não é só a posição, eu estou na posição de discipulador, e nessa posição devo fazer isso. Não, ele tem encargo, ele fica pensando o que ele pode fazer para o discipulado crescer, avançar. Amém? Esses são dias de nós fluirmos com o coração cheio de encargo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por último, irmãos, por que algumas pessoas, alguns crentes não evangelizam? Elas possuem vergonha do Evangelho.
Parece estranho, mas alguns confundem vergonha do Evangelho com vergonha dos Evangelhos, que às vezes nós ficamos constrangidos realmente com alguns escândalos que acontecem no meio cristão. Mas olha, procure não generalizar. Procure não generalizar. Aquela igreja fez isso, isso e isso, e agora igreja nenhuma presta. Não, tem muita gente boa aí. Tem muita gente realmente servindo ao Senhor. Tem muita gente que largou mão de tudo que ele pensava para ele, para viver só para o Senhor. Ele está desfrutando do que o Senhor dá. Tem muita igreja boa aí, não é? Então, nós não pregamos a igreja, nem afirmamos que nós somos o povo mais perfeito. Nós pregamos o Evangelho da redenção, o Evangelho da graça, do favor de Deus estendido a todos os homens. Então, nós não precisamos ficar acusados ou com receio, não é? Por conta de erros da igreja. Agora, é possível que haja aqueles que sentem-se envergonhados do próprio Evangelho, e aí eles desprezam o Senhor. Se tem vergonha do Evangelho, assim desprezam o Senhor. A Bíblia diz que se nós não confessarmos o Senhor hoje, Ele não nos confessará naquele dia. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler esse verso junto. Romanos 1,16. Aleluia. Romanos 1,16. Amém? Aleluia. Se você não tem, lê com o irmão que está aí do lado. Glória a Deus. Romanos, depois dos 4 evangelhos, Atos e Romanos. Isso. Amém, vamos lá, 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia. Vamos ler juntos agora, amém? 1, 2, 3 pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo está dizendo aqui que é possível que algumas pessoas que conhecem as boas novas do Senhor Jesus se envergonhem, fiquem envergonhados. E Paulo precisou então dizer que ele não tinha vergonha do Evangelho, porque algumas pessoas tinham vergonha da cruz. No tempo de Paulo, a morte da cruz era uma morte vergonhosa. Era uma morte vergonhosa. Os judeus, eles consideravam uma morte maldita, porque a vítima, aquele que morreu na cruz, ele era rejeitado pelo céu e pela terra. Ele ficava ali entre o céu e a terra, ficava suspenso. Era uma morte maldita. Os gentios consideravam uma morte vergonhosa, que era reservada só para aqueles que tivessem traído o Império Romano, traído o imperador, o César. Então, não é de se admirar de que tanto os judeus quanto os gentios consideravam essa morte e essa história de Jesus uma história vergonhosa, porque ela é contada da cruz. Mas para ambos, a história de Jesus, para eles, era uma história de fracasso. E o que pode hoje levar um cristão a ter vergonha do Evangelho? É possível que ele pense que o poder para mudar o mundo está nos políticos. Então, o poder para mudar o mundo deve estar em alguém, o poder para mudar o Brasil deve estar em alguém trabalhar na nossa economia. Se nós tivermos um ministro que cuide da economia de forma bem cuidada, o país... Não, tem jeito não, é só o Evangelho. É o Evangelho. Nós estamos tendo problema lá e tomara que melhore. Eu oro para que melhore, para que nós possamos viver em paz e ter paz para pregar o Evangelho. Mas o que pode mudar o mundo, o poder de Deus para mudar o mundo, está na pregação do Evangelho. Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para mudar o mundo. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da salvação, é a mais poderosa em todo o mundo, porque ela que é o poder de Deus para tirar os homens da escravidão. A mensagem do Evangelho é que podem tirar a pessoa do pecado. É o poder de Deus que pode livrar o homem e a mulher dos vícios.
É o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho é que é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus que pode livrar os homens até da morte. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que pode curar famílias, que pode curar pessoas, que pode reconciliar pessoas que estão inimigas. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Só o Evangelho pode mudar o mundo. Só o Evangelho pode mudar as pessoas que estão no mundo. É o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Por isso que nesses dias nós queremos encher essa cidade com a pregação do Evangelho. E nós vamos ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus e vamos batizar mais de 100 pessoas. Amém? Vamos fazer um grande encontro com mais de 150 pessoas. Serão 2 ou 3 encontros, eu acredito. Vamos nos espalhar nessa cidade. Vamos ganhar a nossa geração para o Senhor Jesus. Aleluia!